Fala, meu povo, boa noite, tudo bom? Acabei de sair de uma audiência no TJM, mas meu mundo acaba não parando. E eu quero conversar com vocês rapidamente hoje sobre um assunto que vai interessar muito aqueles que querem entender um pouco mais o que se passa na cabeça de um advogado, qual que é o objetivo do advogado, do juiz, do promotor, o destino do réu num processo penal e, consequentemente, num processo penal militar. Muita gente tem dúvida. O que é? Simplesmente. Qual que é o objetivo do advogado? É simplesmente ir lá e fazer o quê? Defender, doutor. É simplesmente esse o objetivo. Tá bom, defender. Mas como assim? Qual que é o objetivo das partes? Para e pensa, para que serve um processo penal? Tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai ser a aula mais jurídica que eu já dei para vocês, vou tentar fazer isso o mais rápido possível, muita gente que não tem paciência, que não quer aprender nada, pode pular o vídeo, mas eu vou tentar mostrar para aqueles que estão interessados, aqueles que têm interesse em advogar, aqueles que querem entender melhor o processo penal, são policiais, que são promotores e tudo mais. Promotor eu acho que não, porque se passou para promotor eles entendem isso que eu estou fazendo agora. Mas para quem está querendo começar a advogar, para quem está querendo fazer um trabalho melhor no seu inquérito policial, quem está querendo defender um amigo e tudo mais, tá bom? Então vamos para a tela aí, passar para vocês. Qual que é o objetivo em um processo penal? Né? De primeiro fato, basicamente eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessa mini aula que eu quero dar para vocês. Mas basicamente é descobrir se houve um crime. Aí você vai falar assim, doutor, é óbvio. Será que é óbvio? Segura esse pensamento aí. Mas vamos lá, porque se houve um crime, nós vamos buscar a punição do criminoso. De qual forma essa punição vai ocorrer? Né? Vai ser uma pena alta, vai ser uma pena baixa, vai ser regime aberto, semiaberto, vai ficar preso, não vai ficar preso, vai em casa, tornozeleira e um monte de coisa. E se não houve o crime, a absolvição. Pro cara, PT, saudações, segue sua vida, voa moleque. E assim vai. Doutor, o que o senhor está me dizendo é óbvio. Aí, óbvio? Será que é óbvio? Então vamos lá. A mata B. Teve um crime? Alguns podem falar. Óbvio, doutor. Tá bom, mas aí começa as variáveis, né? E se for porque B tentou matar A? Ainda assim teve crime? Alguns vão falar assim, doutor, nesse caso não. Nesse caso eu acredito que não. Tá bom, mas e se A não teve intenção de matar B? É o mesmo crime? Teve crime? Não teve crime? E aí, muda alguma coisa? Não muda bolufas nenhuma. E se foi um acidente? Continua tendo matado da mesma forma. Mas e se for um acidente? Continua sendo um crime? Continua sendo um crime? E se A era uma criança ou era menor de idade? Ainda assim é um crime? Repara como a gente começa a colocar uma série de variáveis que vai mudando a nossa forma de pensar se houve ou não houve crime. Não é verdade? Mas vamos lá, então vamos lá. Então tudo se baseia aqui. Houve um crime? Sim ou não? Mas se a gente está querendo discutir se houve ou não um crime, a gente tem que saber o que é crime. E a partir daí, o que seria crime? Crime, doutor, é quando alguém faz alguma coisa que está lá no Código Penal. Será que é só isso? Será que só funciona dessa forma? Então vamos lá, eu vou tentar auxiliar vocês a entender um pouco melhor o que seria crime. Crime, no nosso código, na nossa legislação, ela é a soma de 3 fatores, de 3 elementos. Há doutrinas que falam que são só 2, mas a majoritária que seriam 3 elementos. E o que seria esses elementos? Vou até mudar de tela aqui para ficar melhor para a gente conseguir conversar. O primeiro elemento seria o fato típico. Mais, né? Eu vou colocar assim, mais algo antijurídico. E mais algo culpável. Aí vocês vão me perguntar assim, como assim, doutor? A soma desses 3 elementos é um crime. Se tiver previsto esses 3 elementos, olha como acaba sendo como se fosse uma fórmula matemática. Se tiver esses 3 elementos previstos, nós temos um crime. E se não tiver? Não é crime. Peraí, doutor, agora complicou. E nós vamos complicar ainda mais.
Por quê? O fato típico, ele se divide em alguns elementos, né? No fato típico nós temos conduta, nós temos resultado, nexo causal e tipicidade. Doutor, o senhor está complicando demais. Que porra de aula é essa que o senhor está fazendo? Opa, cliquei errado aqui. Na antijuridicidade, nós temos legítima defesa, nós temos estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Estão no mesmo inciso, mas acaba sendo coisas diferentes. E aqui na culpabilidade nós temos a imputabilidade, nós temos a potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Todas essas situações aqui são elementos que compõem, né, as elementares de um crime. Lógico, algumas delas, eu estou tentando ser bem objetivo, para o vídeo não ficar tão longo, tem até umas subdivisões. Por exemplo, a própria tipicidade, ela se divide ainda em tipicidade objetiva, que a gente fala de objetiva, tem a formal, objetiva material, e nós temos a subjetiva, que a gente fala de dolo ou culpa, que eu vou explicar já para vocês. Então, resumidamente, vamos lá. Crime, beleza, doutor, é fato típico, antijurídico e culpável. O que quer dizer isso? Todos esses elementos, eles têm que estar somados. No final, se tudo estiver certo, tudo estiver correto, no final, né, se tiver, nós temos o crime. Se tiver faltando um desses elementozinhos aqui, ao final nós não temos o conceito de crime. Se tiver faltando apenas um no final, nós não temos crime. Olha que coisa doida, né? Olha que coisa doida. Nós não temos crime se tiver faltando um desses elementos. E a partir daí nós vamos então para essa explicação rápida. Beleza, o que é conduta? A conduta é uma ação ou omissão humana voluntária e consciente. A pessoa tem que ter a consciência do que está fazendo. Então, se houve a ação ou omissão voluntária, opa, nós temos a conduta. Aí o resultado tem que produzir algo, principalmente nos crimes materiais que deixam vestígio, tem que ter alguma mudança no tempo, no espaço, tem que ter alguma mudança, vamos dizer assim, no mundo exterior. Né? Isso que deve ficar comprovado. Teve alguma mudança, teve o resultado. Se A matou B, tem o corpo, né? Tem pelo menos indícios de que houve um homicídio, que o corpo estaria em algum lugar. E tem que ter um nexo causal. O que é isso? Né? Vamos dizer assim, é o vínculo que liga a conduta do resultado. Beleza, se teve conduta, teve resultado, teve nexo causal. Aí nós vamos para a tipicidade. O que é tipicidade? Tipicidade, obrigatoriamente, tem que ter algo na lei que diz que aquilo é crime. Basicamente isso, a tipicidade formal fala. Você tem que estar escrito em algum lugar na lei que aquilo é crime. Homicídio, tem que estar lá constando isso, tem que estar escrito isso na lei. Se não tiver, aquela conduta não é crime. Olha que coisa, já por ausência de tipicidade. E a
tipicidade material, o que seria? Aquilo que a norma visa proteger. Então você tem lá, né, um exemplo que é muito dado na faculdade, o indivíduo furtou um clips. Ele foi num lugar qualquer, ele furtou um clips, pegou um clips, pôs no bolso e saiu. E foi preso. Não é furto? Ele não teve uma conduta de furtar algo? Não teve um resultado? Sumiu aquele bem material do lugar que ele pertencia? Não teve nexo causal entre a conduta e o resultado? Não tem uma tipicidade formal? Não está lá bem escrito que não pode, né, subtrair coisa alienível para si ou para outra. Ele subtraiu um clips. Ué, mas quanto que vale um clips? Quanto que vale? Então, o objetivo, a tipicidade objetiva material, ela busca proteger aquilo que realmente o legislador quis proteger. Quando o legislador fez isso, ele não pensou num furto de um clipe, ele pensou em algo muito maior. E a gente acaba indo para alguns princípios, no caso aqui o princípio da insignificância, né, que pode sim excluir o crime totalmente, simplesmente pelo fato de algo ser insignificante nesse caso. E aí nós temos a tipicidade subjetiva, que se divide entre dolo ou culpa. E o que é isso? No Brasil nós temos uma coisa que a gente chama de vedação da responsabilidade objetiva do ser humano. O que quer dizer isso? Se não houve dolo nem culpa, se foi um acidente, não podemos responsabilizar criminalmente ninguém. E para ainda responsabilizar da forma culposa, né, quando há imprudência, negligência ou imperícia, não houve intenção, tem que estar previsto em lei esse crime. Olha que coisa. Então, se o cara quis matar, o cara não quis, o cara começou a atirar a esmo, pegou na cabeça de B, ele não teve a intenção de matar B. Foi sem querer, B entrou na frente bem na hora. Ele teve a intenção, ele teve, vamos dizer assim, a vontade de produzir o resultado? Não teve. Ah, então não teve dolo. Ah, não teve dolo. Aí vamos ver, ele agiu com imprudência, imperícia, negligência? Sim, ele foi imprudente, né? Sair atirando a esmo. E aí, mas ele matou culposamente. Existe homicídio culposo no Código Penal? Opa, existe. Então ele pode ser responsabilizado pela culpa. Agora o furto. Ah, eu peguei o celular achando que era meu, mas não é. Era igualzinho do fulano. Foi sem querer, foi por culpa. Talvez foi negligência, imprudência, não sei. Mas existe furto culposo? Não existe. Se não existe furto culposo, olha, você não tem a tipicidade subjetiva, o elemento culpa. Você não teve, desculpa, o dolo de produzir o furto, de realizar o furto. Então, logo, o fato é atípico. Então, nós não temos o fato típico por falta de tipicidade subjetiva do elemento dolo, e por conta disso nós não temos crime, o indivíduo tem que ser absolvido. Olha que doideira. E o antijurídico, né, que seria a ilicitude da ação, todo fato típico se presume antijurídico, a não ser que seja demonstrado, né, que foi uma legítima defesa, que houve um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, um exercício regular do direito. Então, por exemplo, legítima defesa é fácil, todos conhecem, estado de necessidade, você teve que, sei lá, para sair de um navio que estava afundando, alguém começou a desmaiar na frente da porta. Você deu um murro na pessoa para sair. Foi legítima defesa? Não, foi estado de necessidade. Você precisou lesionar aquela pessoa para sair, para se salvar. Entendeu? É estrito cumprimento do dever legal. Toda vez que você vai num hospital, que você vai num médico, né, o médico vai lá e enfia uma agulha no seu braço. Isso não é uma lesão? Né? Ou às vezes pior, né? Às vezes você vai assim, ele tem que fazer uma manobra mais invasiva com o bisturi. Ele está te lesionando. A gente pode responsabilizar o médico por conta disso? Opa, não, ele está exercendo o dever legal dele de te lesionar, sim, momentaneamente, para te salvar para um bem maior. Então, isso tudo faz a diferença. Né? Exercício regular do direito, né? Um exemplo de faculdade também, 2 boxeadores, eles entram no ringue lá para um competir com o outro para ver quem é o melhor boxeador. Tem sentido acabar a luta, um outro vai lá e faz um boletim de ocorrência na Polícia Civil falando que, olha, ele me deu um soco? Não, um está exercendo o direito do outro, é um direito tácito de que vocês estão competindo no esporte, de que há lesão corporal evidente em cada um deles.
E mais que isso aqui, a culpabilidade. E aí a gente fala, a pessoa tem que ser imputável. E para ser imputável no Brasil já tem que começar acima de 18 anos. Não importa se é militar ou não, porque tem militares abaixo de 18 anos. Ele é inimputável para fins penais. Então se já é menor, já não tem crime. Né? Já não é crime, já não se chama crime, já é diferente o tratamento. Já está previsto no ECA, não está previsto mais aqui. Então, assim, ele tem a potencial consciência da ilicitude. Se ele tem, é possível você imaginar que aquela pessoa vai descobrir se isso é crime ou não é. E no máximo, e no final, para finalizar, se há exigibilidade de conduta adversa. O que seria isso, doutor? Imagine que, sei lá, um ladrão te aborde, você, sua filha, dentro do carro, coloca uma arma na cabeça da sua filha e fala: você vai entrar naquela loja, você vai roubar e vai trazer o dinheiro para mim. Vai lá. Se você não fizer, eu vou matar a sua filha. Aí ele vai, rouba a loja, sai, entrega o dinheiro e depois ele é preso por roubo. Aí você para pensar, é exigível que ele tivesse uma conduta diferente dessa após ter a sua filha ameaçada de morte? Alguma outra pessoa faria diferente? Então é aí que a gente entra. Se a gente consegue demonstrar isso, né, uma ação moral irresistível, né, a gente exclui a culpabilidade, e pela teoria tripartida nós excluímos a culpabilidade. Sem um dos três elementos não há crime. Conseguiram entender a complexidade do que é isso? Ah, doutor, entendi. Então tá bom. É bacana isso que você está me falando. Mas para que serve isso? Para você saber quem você vai escolher de profissional, o que você tem que se preparar. Por quê? Porque o tempo todo, né, eu vou até voltar aqui, só para demonstrar, o tempo todo o promotor de justiça, ele vai estar tentando demonstrar que tudo isso aqui ocorreu, tudo existe. Tudo isso aqui, ó, legítima defesa não existiu, não existiu estado de necessidade, não existiu estrito cumprimento do dever legal, não existiu nada disso aqui. A atitude é antijurídica. E por um outro lado, o advogado tentando proteger o réu, ele vai estar tentando ver se há falhas nessa construção da teoria do direito, da teoria do crime, se houve alguma dessas situações. Evidentemente, pessoal, há muitas variáveis. 5 anos de faculdade, não consigo dar num vídeo de 15 minutos, 20 minutos. Mas, basicamente é isso. O promotor de um lado falando que existe tudo isso aqui, né? E o advogado do outro lado falando que não existe, né? Então, mas por que o senhor está me falando tudo isso, doutor? Porque é o seguinte, existem situações que você pega que existem muitas dessas situações. Existe muito. Ah, então quer dizer que a pessoa então não precisa mais de defesa, não precisa fazer nada disso. Pelo contrário, aí que precisa. Por quê? Quando a gente começa a ver que todo o processo está sendo levado para provar o fato típico, a ausência total de juridicidade, né, da conduta, que a pessoa é imputável, que ela tinha potencial consciência de ilicitude, poderia se exigir conduta diversa, a gente vai para a caracterização do crime. Mas muitas vezes nós temos uma situação em que outros crimes são cabíveis. Você está sendo acusado de um crime de homicídio, de tentativa de homicídio. E não foi. Aí você vai ver, não teve tentativa de homicídio nenhum. A tentativa de homicídio, na verdade, foi uma lesão corporal. Né? Simplesmente foi uma pequena lesão corporal, uma lesão corporal grave. Ah, doutor, ainda assim é um crime. Ainda assim eu vou para a cadeia. Provavelmente vai. Só que aí a gente já muda. Tentativa de homicídio, a pena é muito maior do que uma lesão corporal. E aí a gente começa a caminhar o processo para outras situações. A gente começa a caminhar para, ao invés de começar num regime fechado, nós podemos tentar encaminhar o nosso defendido para um regime semiaberto. E muitas vezes o regime semiaberto é inexistente em alguns presídios, aí a gente consegue enquadrar ele no aberto. Muita gente está pensando assim, ah, doutor, tá protegendo o bandido, né?
Não, pessoal, muitas vezes é o policial militar, tá? Muitas vezes é o Mike que está nessa situação. E ele precisa entender que isso também é defesa. Você mudar uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal é sim uma tese de defesa, entendeu? Por quê? Qual que é o objetivo do advogado? É trazer a justiça. Porque o advogado, ele é o único ser no processo que ele é parcial. Ele é parcial. O advogado, ele é parcial. O advogado, ele é o único que ele pode ser contratado por qualquer um, pelo inocente, pelo culpado, pelo semi-culpado, se é que isso existe, por qualquer um. Mas ele é parcial. A intenção dele é ajudar o cliente dele, mas a qualquer forma, de qualquer meio. Não, pessoal, trazendo justiça. E muitas vezes, se você volta lá e vê que tudo isso aqui ficou demonstrado, evidentemente, como eu falei, há várias outras variáveis, e o processo foi bem instruído, o inquérito foi bem feito, está, vamos dizer assim, está condizente com a instrução do processo, tudo o que estão pedindo, a pena, o crime que estão imputando, tudo isso aí começa a ver que um crime ocorreu. Mas qual que é o papel do advogado? Mostrar para ver que às vezes pode ser uma situação mais leve, que ele não precisa começar na tranca, que ele pode ir para um regime mais tranquilo, que ele pode de repente ficar numa prisão domiciliar, que ele pode ficar com seus familiares, que ele não precisa pagar uma multa alta, que ele não precisa perder o cargo. Basicamente é justiça. E da mesma forma que o médico, o melhor médico do mundo, ele não pode garantir a cura da doença menor do mundo, o advogado, ele também não pode garantir que todas essas situações vão ficar provadas, em nenhum caso, mesmo que esteja evidente. Porém, eu tenho certeza que se você tem um câncer, você quer o melhor médico possível para realizar o seu trabalho. Não quer um médico que vai te dar dipirona. Se você tem, sei lá, uma tuberculose, você quer o melhor médico para tentar te tratar. Porque você quer aumentar o quê? Você quer aumentar as suas probabilidades de vencer. Né? Da mesma forma é o exercício da advocacia. Você contrata o profissional que você enxerga que tem a maior capacidade, a maior probabilidade de atingir o seu objetivo. Qual seria o seu objetivo? Ou a absolvição, ou uma menor lesão jurídica. Entenda isso como quiser. Em vez de ficar preso tanto tempo, ficar preso menos. Uma vez eu falei para um cliente meu que me procurou, depois de analisar todo o processo, eu falei para ele assim, ele falou, e aí, doutor, dá para absolver? Eu falei, cara, você prefere ficar preso 15 anos ou 10 anos? Aí ele, com os olhos totalmente abalados, ele falou assim, doutor, qual que é a diferença, pelo amor de Deus? E eu falei, com 10 anos você vai saber. Só que o processo está muito bem feito. E a condenação é quase certa. Nós não estamos buscando, nós não vamos buscar a sua absolvição. Nós vamos buscar a sua redução de pena, uma desclassificação de crimes, porque o processo não está me parecendo, na verdade eu não tinha analisado o processo ainda, não está parecendo, está parecendo que vai ser prejudicial a você. Depois, com a contratação, com o estudo, com a análise do estudo, do processo, chegamos ao veredito que não, cara, o processo está muito mal feito. E dá sim para a gente buscar uma absolvição. Então, a absolvição pode ser a situação e a desconstrução, a desclassificação do crime imputado
vai ficar de forma subsidiária, porque o processo está muito mal feito, uma série de violações a normas legais. Como eu gosto de citar sempre o grande Aury Lopes Júnior, um dos meus escritores de direito penal favoritos, punir é necessário, punir é civilizatório, desde que se cumpra a regra do jogo. Então, para isso, você tem que conhecer qual jogo, você tem que saber quais são os objetivos da parte, saber como pensam as partes. É um livro que isso fala muito num livro que eu indiquei semana passada, sobre a teoria dos jogos no processo penal, do grande Alexandre Moraes da Rosa, que eu tive o prazer de conhecer tanto ele quanto o Aury Lopes Júnior lá no Congresso de Direito Penal em Natal, que fala como pensam as partes num processo penal. O vídeo está muito longo, mas espero para quem acompanhou até o fim tenham pelo menos aprendido alguma coisa. Um forte abraço e até o próximo